Oi galera maker! Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer viés de tecido para ele virar uma tira única, igual desses que a gente acha em armarinho, que vem num rolo. Eu vou fazer em duas etapas. Primeiro eu vou fazer numa tricoline, que é um tecido que tem mais estrutura, e aí é pra gente entender bem como é que vai funcionar esse processo de fazer o viés. E aí depois eu vou ensinar num crepe, que é um tecido que é mais instável, e aí eu vou dar uma dica pra gente fugir dessa armadilha desses tecidos mais instáveis, que é cetim, chiffon, crepe, e aí disso tornar um pouco mais agradável quando a gente tem que cortar viés ou até mesmo roupa nesses tecidos, tá? Porque costurar tem que ser legal, né? Não pode ser chato. E cortar tecido que fica correndo é muito chato. Então eu vou dar uma dica pra vocês pra a gente fugir disso, tá bom? Vamos começar? Para ensinar vocês a fazer o viés, eu peguei um tecido de 29 por 29, um quadrado, e peguei xadrez para vocês entenderem o raciocínio do viés. O tecido, ele tem o fio reto e o fio enviesado. Então, no xadrez vai dar para ver bem quando que vai estar o fio reto e quando que vai estar o fio enviesado. O raciocínio do viés qual é? A gente precisa que o viés esteja no fio enviesado, por isso que o nome dele é viés, porque olha o que acontece no fio enviesado e olha o que acontece no fio reto. Então, viés sempre no fio enviesado. Quando é na malha, você faz no fio reto, porque a malha já tem a elasticidade própria da estrutura da malha. Então, vamos começar. O que eu vou fazer? Eu vou virar do outro lado, do avesso, e vou fazer uma diagonal aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui. Vou fazer uma marcação, porque minha régua é menor. Quem tiver aquele cortador circular, pode usar o cortador. Nessa hora, é só botar a régua aqui, né? Uma régua maior e passar o cortador aqui. Eu, como não tenho, vou fazer com a régua mesmo. Agora a gente vai cortar nessa reta. Então, daqui vai virar isso aqui. Fio enviesado, xadrez fica no fio enviesado. Fio reto, xadrez tá retinho, tá? E agora, o que a gente vai fazer, né? Separei aqui, não separei? Eu vou juntar fio reto com fio reto aqui, ó. Um detalhe importante, pessoal, é que vocês encaixem, digamos que aqui, ó, eu vou medir aqui 1 centímetro. E aqui também, 1 centímetro. Aí eu tenho que botar aqui, colocar a ponta de trás, ó, encaixando aqui. Porque aqui ela também vai encaixar. E quando abrir, você não perdeu o tecido, senão eles ficam desencaixados. E vou passar uma costura aqui de 1 centímetro. Então eu fiz a costura aqui de 1 centímetro. E olha o que eu falei pra vocês, aquele detalhe, viu? Não perdeu o tecido. Se vocês tivessem colocado pontinha com pontinha, aqui teria perdido um pedaço. Aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos abrir a costura. Vamos bater o ferro aqui, passar o ferro aqui, pra ficar bem assentado e não ficar gordinho aqui, tá bom? Então aqui tá, né, o pedaço de tecido que eu costurei e depois abri a costura e passei no ferro. Uma coisa importante de lembrar, pessoal, é que essa costura reta que a gente faz aqui no meio, quanto menor o ponto, melhor. Porque como a gente vai cortar depois, né, o viés, se o ponto for muito largo, tende a ficar abrindo essa parte. Então quanto menor, melhor, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a riscar a largura do viés que a gente quer. Vamos lá. Então, eu uso 3,5, então eu vou marcar aqui 3,5. Uma dica legal é a gente fazer umas, como se fossem gabaritos de larguras, que pode ser usado até para bainha. Faz no papel um gabarito de 3,5 centímetros, chega aqui e é só ficar riscando. Vocês não precisam ficar medindo como eu tô fazendo agora. Terminei de riscar,
sobrou um pedaço de tecido aqui na margem que não é de 3,5. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar e fingir que ele não existiu. E agora, qual raciocínio que vocês têm que ter? É como se esse viés vai ser, essa parte continua aqui, ó. Se a gente costurar a primeira linha com a primeira linha, quando formos cortar, vai sair o viés fechado, sem ser contínuo. Então, a gente tem que costurar a primeira linha na segunda linha, porque é isso que vai fazer o viés ficar inteiriço. Aqui, gente, a gente vai passar outra costura de 1 centímetro. Vale o mesmo raciocínio de antes, tá? A gente tem que... Vou até marcar aqui onde é 1 centímetro. Aqui termina o de trás, ó. Pra quando eu passar a costura, pegar bem no encontro aqui. E o viés não ficar torto. E eu vou alfinetar isso aqui agora. Agora, a gente volta na máquina e passa a costura de 1 centímetro aqui. Então, passei a costura aqui. E uma coisa legal, gente, é que dessa vez que a gente passa a costura, como a gente já tem aonde são os encontros, eu já vou arrematando. Eu gosto de fazer isso pra garantir que não vai ficar abrindo depois. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos abrir a costura e passar no ferro, igual a gente fez na primeira fase. Então, costura aberta, passei a ferro pra ficar bem assentado. Agora a gente vai começar a cortar o nosso viés. Então, eu venho aqui e começo a cortar. E está pronto o nosso viés. Se você quiser enrolar ele em algum lugar, uma dica é pegar um rolinho de papel higiênico, cortar ele ao meio para não ficar muito grandão, posicionar a pontinha aqui, com uma fita adesiva segurar e aí começar a enrolar. E está pronto o nosso viés personalizado. Tem gente que gosta de já deixar o viés com as dobras das extremidades prontas. Eu acho que esse é um trabalho desnecessário porque existem aplicadores de viés que são adaptados à máquina e que já fazem as 3 dobras. Muito mais prático. Mas para quem preferir, basta ir dobrando as bordas e passando com o ferro. Agora vamos à dica para os tecidos chatinhos que escorregam. Para esses tecidos eu costumo engomá-los antes de riscar e cortar. Para isso você vai precisar de goma, que é facilmente encontrada nos supermercados. E aí você vai misturar 2 colheres de sopa de goma em 250 ml de água e colocar em um borrifador. E aí você borrifa essa mistura na hora de passar o tecido ou mergulha o tecido todo na mistura e deixa secar. E aí depois disso você passa com ferro sem ser na opção de vapor, para deixar ele bem sequinho. E o tecido com a goma ele fica dessa forma e o sem a goma fica dessa. Eu não sei se vocês conseguem ver a diferença, mas ele fica muito mais estruturado, ó. Enquanto esse cai, ele fica mais durinho. E aí pra você riscar, é muito melhor, porque ele não fica, né, abrindo, deslizando. Agora o processo nesse tecido vai ser o mesmo do que eu ensinei no tecido de algodão. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar. Se inscrevam no canal, ativem as notificações para vocês receberem e-mail quando eu postar vídeo novo. E mandem sugestão do que vocês querem, tá bom? Um beijo e até a próxima!